Muito bem, close friends, vamos lá com nossa roteirização, caderno e caneta na mão. Hoje eu quero dar uma pincelada sobre a questão da preparação. Quanto tempo eu tenho para me preparar, né? Como é que deve ser a preparação para a gente poder fazer uma pregação, um roteiro para o ensino, enfim, para a formação da pregação. E também eu queria falar qual é a estrutura que o livro proporciona para a gente. A gente já conhece, mas eu queria dar uma entrada nessa questão da estrutura para a gente, enfim, dar continuidade, tá bom? Eu já vi gente tremer de medo na hora de se preparar para fazer uma pregação, para fazer uma formação, ou até mesmo nem ir, porque não se sentia preparado o suficiente. Mas qual seria realmente o tempo necessário? Então, o tempo que a gente tem são dois tipos de tempo. O tempo que seria o tempo Kairos, que seria o tempo de Deus, e seria também o tempo Cronos, que seria aquela questão mais cronológica. Tá bom? O Kairos seria o tempo onde a gente vai se encher, onde a gente vai tomar consciência daquilo que a gente vai falar. Por exemplo, se a gente vai falar sobre o pecado, se eu preciso me conscientizar daquilo que eu vou falar e eu preciso buscar informações a respeito daquilo que eu vou falar, ok? Então teria o Kairos e o Cronos, que eu vou falar um pouco agora do Cronos. E o Cronos seria realmente o próprio tempo, cronologicamente falando. Se eu tenho uma hora, se eu tenho 2 dias, se eu tenho uma semana, se eu tenho um mês, se eu tenho um ano para me preparar. Então vamos a algum exemplo. Digamos que uma pessoa me convidou a fazer uma pregação na sexta-feira e pronto, hoje já é quinta, né? Vou fazer uma pregação amanhã à noite. Então o tempo Kairos que eu tenho é justamente esse tempo de Deus que o, o, é o tempo de fazer, né? A vontade de Deus para que eu possa fazer. Então eu vou me imbuir do assunto, eu vou me preparar do assunto, eu vou pegar a Bíblia, eu vou pegar algumas informações sobre o que eu vou falar, tá? E o Kairos, o tempo cronológico seria de hoje até amanhã. Então eu só tenho de hoje até amanhã. Esse é o tempo que eu tenho para poder preparar e fazer a minha roteirização, tá bom? É bem simples assim mesmo. E por que é importante essa questão do tempo? Porque o tempo Deus nos dá através do convite. Então, é importante a gente entender que quando a gente tem um convite para fazer uma pregação, uma formação, um ensino, a gente encara como sendo a vontade de Deus, independente se for agora ou daqui a pouco. Porque a palavra de Deus já diz em Mateus 10, 19 seguintes, não vos preocupeis com o que é a vez de falar, o Espírito falará em você. Então, se a gente não confiar nessa graça de Deus, que é o Kairos, esse tempo de Deus, a gente vai ficar sempre preso à questão cronológica. Ah, mas você falou comigo uma hora antes de pregar. Ué, mas o Espírito Santo não está em você? Você também tem tempo de tomar consciência do que você vai falar. E é possível também você fazer uma pequena roteirização e acreditar, confiar no Espírito Santo de Deus, entendeu? Claro que a gente não vai fazer de qualquer jeito, mas o que eu quero deixar claro aqui é que nós precisamos confiar na graça também. Então, quando você toma consciência, né, eu vou falar sobre salvação, e você começa a rezar, começa a colocar isso em Deus, e aproveita o Cronos, o tempo que eu tenho, mesmo que eu tenha uma hora, eu tenho uma hora para poder preparar, então eu vou me concentrar e tentar escrever aquilo que Deus está colocando no meu coração. Deu para entender? Então esse seria o tempo de preparação. Não tem um tempo ideal para preparação, mas tem o tempo de Deus, o tempo que Deus está te dando para você tomar consciência e a hora, o tempo cronologicamente falando, para você conseguir chegar até você iniciar a sua pregação, tá bom? Então vamos dar uma entrada na estrutura. Primeiramente, qual a importância da estrutura? A estrutura é como um esqueleto do corpo humano, né? O corpo, você sabe que tem músculos, tem pele, tem tudo que nós temos aqui. Porém, se não fosse o esqueleto, nada disso serviria, né? Nada disso teria a menor função se não tivesse esqueleto. Bom, então a estrutura é a disposição dos elementos ou parte de um todo. É a organização lógica a fim de facilitar a exposição do assunto. Repetindo, a estrutura é a disposição dos elementos ou da parte de um todo, a organização lógica a fim de facilitar
a exposição do assunto, ok? Não pensa a estrutura agora como um esqueleto que vai dar base, que vai dar sustento a tudo aquilo que você vai falar e pregar e ensinar. Então vamos à estrutura. A estrutura para ensino e para pregação é diferente. Então é pouca coisa, mas é. Para ensino e formação se divide em introdução, desenvolvimento e conclusão. Você pode pegar um livro e você vai ver que tem introdução, desenvolvimento e conclusão. Para a pregação nós temos a introdução, desenvolvimento e peroração. Introdução, desenvolvimento e peroração. Esse finalzinho eu vou explicar um pouquinho. Para a pregação tem outras terminologias que nós podemos encontrar, que seria a invenção, disposição e alocução, tá? Invenção, disposição e locução. Vou explicar um pouquinho. Então, a introdução ou a invenção, né? A gente pode trocar essa palavra de invenção por a inspiração divina. Então, inicialmente eu começo uma pregação de acordo com a inspiração que Deus me deu, de acordo com o tema. Um exemplo, fui fazer uma pregação semana passada e a inspiração que Deus me dava era de que Deus estava com aqueles jovens ali, de que eles não estavam sozinhos. Então, essa seria a palavra-chave. Então, inicialmente eu já circulei dentro dessa inspiração de Deus. Você não está só, Deus está junto com você. Seria a primeira parte, a invenção e a introdução. O desenvolvimento seria, ou a disposição seria a organização da estrutura do conteúdo, né? Eu vou destrinchar essa minha invenção, essa minha introdução, né? nesse desenvolvimento, tá? E a peroração ou a locução, vou falar agora. Bem, a invenção seria a forma mais convincente e estética para expor as provas e os argumentos. Então, depois de eu ter dado a palavra central, dando aquela introdução, eu vou explicar cada uma delas nos próximos conteúdos, tá? Como é que a gente vai fazer. Depois de eu dar a ideia central, vou dar a introdução ou a invenção, inspiração de Deus, eu desenvolvo o tema e o final eu faço, é uma forma mais estética, é uma forma de expor as provas, os argumentos para tudo aquilo que eu falei, entendeu? É o convencimento mesmo, seria essa parte do mais bonita da coisa, mais emocional, beleza? Então, recapitulando agora no finalzinho, para a gente fechar o nosso conteúdo de hoje. Vamos lá, não existe um tempo para preparação, existe o tempo de Deus, o Kairos, a graça de Deus que é vinda sobre você, e existe o tempo cronológico, o tempo que restou para você fazer a pregação, que pode ser de um ano, um dia ou uma hora. E a estrutura é feita de introdução, desenvolvimento e conclusão para ensino, e introdução, desenvolvimento e peroração, ou invenção, disposição e elocução para pregação, ok? Onde a invenção e introdução é a parte da inspiração de Deus, o desenvolvimento ou disposição é a estrutura, e a peroração, a elocução é a questão dos argumentos no sentido de emocional, é a estética. Você vai fechar com chave de ouro tudo aquilo que você falou. Beleza, gente? Muito bem, gente, esse foi o conteúdo de hoje, espero que vocês estejam aproveitando. Eu queria fazer o seguinte, eu queria sugerir para você o seguinte, uma atividade. Qual seria a atividade durante essa nossa formação, esse nosso ensino? Leia livros. Comece a ler livros, e não importa qual livro seja, mas comece a ler livros, porque quanto mais livros você lê, mais você vai se assimilando a essa estrutura de introdução, desenvolvimento e conclusão, introdução, desenvolvimento e elocução, tá bom? Eu ia tentar indicar um livro para você, mas eu digo para você, leia livro. Comece com um livro pequeno e depois você vai aumentando. Leia todo dia e assim você vai melhorar muito o seu vocabulário, você vai melhorar muito a sua forma de falar, tá bom? Então, quero indicar essa atividade. Leia livro. Tira uma foto e manda para mim qual livro que você está lendo. Vou ficar muito feliz em saber e posso indicar alguns também que eu leio, tá bom? Um abraço, Deus abençoe e até o próximo conteúdo.